Amém, igreja. Para mim uma honra poder estar aqui, para mim uma honra poder comemorar com vocês 13 anos de vida dessa igreja, e posso perceber pela presença do Espírito Santo que aqui está, que é só o começo daquilo que Ele realmente tem para fazer na vida desta igreja, dessa comunidade aqui, deste lugar, deste bairro no qual o Senhor separou. Foi maravilhoso poder ouvir essa igreja aqui ministrando o louvor, recebendo dele no louvor, entregando o seu melhor louvor, a sua melhor canção, não só pela qualidade vocal, técnica, não só pelo potencial deles, mas pela presença de Deus através deles. Que Deus os use a cada dia mais. Estive aqui uma vez, alguns meses atrás, e fui muito abençoado naquele dia, apesar de ser aquele que trouxe a palavra. O Senhor tratou comigo assim poderosamente. Eu pude, naquela ocasião, trazer alguns irmãos que também foram muito abençoados. Hoje eu não pude trazê-los, porque hoje era dia de grupo de vida lá na igreja, estavam todos envolvidos. Minha esposa não chegou em tempo, e eu não consegui trazê-los também, mas trago um abraço do meu bispo, do pastor Renato também, líder da juventude, também da minha esposa, com muito carinho a todos vocês. Parabéns a todos vocês. Trouxe uma palavra no qual tem o sentido de nos mostrar de que nada pode ser maior do que Jesus na nossa vida. Assim eu entendo, nada, nem as nossas diferenças. Algo me tocou muito, né? Dia do amigo, falamos sobre amizade, sobre companheirismo, sobre parceria, sobre confiança, sobre apoio um ao outro. E às vezes, mesmo estando no convívio da igreja, nós nos esquecemos disso. Só que aqui é a casa do Senhor. Eu já vou entrar na palavra, mas eu queria trazer ao conhecimento da igreja que eu entendo que a casa onde nós nos levantamos e estendemos a nossa mão direita e dizemos: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a igreja de Jesus. E eu posso dizer o mesmo àquela irmã que veio aqui nesse dia, né, nessa igreja, por isso seja bem-vinda, né? Eu, quando cheguei aqui, eu logo ao chegar ali, estacionar meu carro, já recebi alguns irmãos ali, eu já me senti muito bem-vindo. Ou seja, essa igreja é de Jesus. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de dizer ao irmão que está ao seu lado, mas diga a ele, mesmo que você o conheça, seja bem-vindo novamente, seja bem-vinda, cumprimente, e por que não dizer, dê um abraço, né? Nós ficamos muito tempo, né, sem poder abraçar, ver dois irmãos ali falando do companheirismo e da amizade, porque não abraçaram um ao outro. Nós fizemos lá recentemente o culto do abraço. Há quanto tempo eu não beijava e não abraçava as irmãs lá mais carinhosas, idosas da nossa igreja, com liberdade, com amor, com entrega, e foi maravilhoso. Por isso, não perca a oportunidade. Mas eu quero trazer a palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, eu quero que você leia comigo a partir do verso 1, aonde vai dizer assim, Gálatas, capítulo 2, verso 1, você na sua casa também me acompanhe. Vai dizer assim o verso 1. 14 anos depois, e eu vou dar uma paradinha aqui, por quê? Só para explicar a você. São 14 anos depois da sua conversão. 14 anos depois do encontro de Paulo com Jesus. E aqui, quando falamos de Paulo, 14 anos atrás, desse momento aqui, nós vamos nos lembrar então de Saulo de Tarso. Ele se converte quando ele está indo para a cidade de Damasco,
Então, nessa estrada de Damasco, eu sei que todos já conhecem essa história, a caminho então de Damasco, ele tem ali um verdadeiro e total encontro com Jesus. Então, por isso ele diz, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém. Ou seja, é a segunda vez então que Paulo ele vai para Jerusalém após a sua conversão. Só que dessa vez, aqui a Bíblia vai dizer que ele vai então com Barnabé, levando também a Tito. Verso 2, vai dizer assim, subi, ou seja, fui em obediência a uma revelação, obediência e revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, ou seja, o evangelho que eu prego entre os não-judeus, mas em particular aos que pareciam de maior então influência, ou seja, fazendo isso com segurança, fazendo isso em particular, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão, ou seja, não correr inutilmente. Verso 3 vai dizer, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido, ou seja, foi obrigado a circuncidar-se, apesar dele ser grego, apesar dele não ser judeu. Verso 4 então vai dizer, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, ou seja, se infiltraram em nosso meio, com o fim de espreitar, ou seja, espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Verso 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, ou seja, a eles nem por um instante sequer nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, ou seja, permanecesse com vocês. Verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, ou seja, não faz diferença para mim, ou seja, não me acrescentaram, ou seja, nada me acrescentaram. Deus não aceita, ou seja, não julga a aparência do homem. Preste atenção nessa parte. Deus não julga, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Verso 7 vai dizer, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, reconheceram então aqui que ele havia sido confiado a pregação então do evangelho aos não-judeus, assim como a Pedro o da circuncisão. Verso 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Verso 9 vai dizer então, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Olha que coisa linda, apesar das diferenças entre os judeus e os gentios, o que Paulo fez, o que esses homens fizeram? Estenderam a mão direita em sinal de comunhão, apesar das diferenças, a fim, vai dizer a palavra do Senhor, de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. E o verso 10 vai terminar aqui dizendo assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Até aqui, feche os seus olhos e oremos. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelos 13 anos de vida dessa igreja, te agradecemos, ó Pai,
pela oportunidade de estar em tua casa, em comunhão com o teu povo, com a tua igreja. O que nós te pedimos agora é que o Senhor nos deixe claro o que a tua palavra, ela quer nos dizer nesta noite, e que sabemos que é a tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que a igreja possa dizer amém e amém. Eu, quando leio essa história, esse texto, um texto que nos esconde aqui uma história, ao meu ver, maravilhosa. Eu diria, então, para ser mais claro, uma história que esconde o momento quando o mundo mudou. Olha o que eu estou dizendo. Esse fato em que meditamos, Jesus aqui mostra-nos que Ele mudou o mundo. Só para ficar claro, a quem cultua o Senhor, Jesus mudou o mundo. E toda vez que cultuamos a Ele e a sua cruz, nós precisamos nos lembrar da morte, da ressurreição de Jesus. Precisamos lembrar que aquilo que estamos a fazer, mudou o mundo. E esse aqui é o momento em que eles estão descobrindo isso. Talvez essa narrativa do apóstolo Paulo conte aqui o momento em que a igreja descobriu que Jesus, então, para ficar claro, mudou o mundo. Momento que Jesus mudou toda a história, absolutamente toda a história. Mudou toda a relação de Deus com a sua criação. O dia em que o mundo, então, mudou. E eles aqui estão descobrindo isso. Eles aqui estão a descobrir. Porque ele, o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa de grande influência e conhecimento na igreja neste período aqui que ele está a falar. Quando ele está escrevendo esta carta, então, aos Gálatas, ele está contando ainda em um tempo em que ele era uma pessoa da periferia da igreja, não era ainda de tal importância. E vamos nos lembrar então que Saulo de Tarso, ele era então um convertido tardio, apesar de ser o Paulo, ele era uma pessoa que não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Ele então vem chegar depois, apenas depois. Ele inclusive tem uma história de perseguição à igreja, aos crentes. Ele era inimigo do evangelho, ele era então inimigo dos cristãos. Ele na verdade perseguia e matava os cristãos. Esse era o Paulo do passado, ainda Saulo. Mas ele então tem um encontro com o Senhor. Ele se converte verdadeiramente. E ali, na estrada para Damasco, logo após da sua conversão, ele vai então para o deserto da Arábia, onde ali ele vai viver então, passar 3 anos da sua vida no deserto da Arábia, sozinho, e talvez, muito provavelmente, relendo as Escrituras, relendo os profetas, relendo então ali a lei de Moisés. E ele está, só para deixar claro aqui, 3 anos sozinho. Só que ele volta para Jerusalém, ele retorna a Jerusalém, e a primeira vez que ele chega em Jerusalém, então já se passaram 3 anos então da sua conversão. E quando ele chega em Jerusalém, ele chega então e é recebido por Barnabé. Paulo, que era Saulo, Barnabé. Barnabé agora o acolhe. Ele leva Paulo aos apóstolos, apresenta ele aos apóstolos. E os apóstolos, no primeiro momento, têm olha para ele com um certo receio, com um certo medo, na verdade, porque conheciam a história dele. Ele era um perseguidor da igreja. E agora ele chega dizendo que ele se converteu, ele aceitou Jesus, mas será que ele se converteu mesmo? Essa é a pergunta que esses homens, obviamente, fazem a respeito dele. E Barnabé é o homem, então, que é usado para dizer que sim,
ele diz, ele se converteu sim. Ele diz, eu conheço a história desse homem. Ele se converteu realmente. Podem ficar tranquilos. Então é Barnabé quem introduz então o apóstolo Paulo no meio daquele apostolado, que então era Saulo no colégio apostólico. E ali naquela primeira experiência de Saulo em Jerusalém, ele tenta ali pregar o evangelho. Ele tenta, mas não dá certo. Não. Gera-se uma confusão em Jerusalém na sua tentativa de pregar a palavra. E os apóstolos então decidem mandá-lo então embora para a sua casa. Isso está em Atos capítulo 9, no verso 31, onde diz que os apóstolos então se reúnem ali, fazem a sua reunião e se despedem de Saulo, colocam ele no navio e mandam ele para casa, para Tarso. E Saulo vai ficar na sua cidade de origem, ele vai passar ali uns 10 anos. Ele fica ali então trabalhando como fabricante de tendas, como um comerciante local, e volta para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade de origem. E aí então, e por isso aqui diz, ele diz assim, 14 anos depois eu volto a Jerusalém. E ele volta então com Barnabé, e ele leva também contigo Tito, que é o centro aqui da minha mensagem agora. Mas de onde ele sai para ir para Jerusalém? Aí eu vou lá em Atos capítulo 11, onde vai contar a história de que depois do martírio de Estevão, surgiu uma grande perseguição em Jerusalém aos cristãos. E o pessoal fugiu então de Jerusalém, e a Bíblia vai dizer então que ficaram lá apenas os apóstolos. Mas a igreja e as pessoas que haviam se convertido pelo testemunho dos apóstolos, eles começam então a se espalhar, e por onde vão pregando então o evangelho, vão anunciando então o evangelho. E diz em Atos capítulo 11, que na cidade de Antioquia, que ficava ali uns 500 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, na cidade de Antioquia, tem uma conversão em massa, tem uma conversão de uma grande multidão então, que se converte ao evangelho, que se converte a Jesus. Mas ali tem uma observação, tem uma peculiaridade. Esse pessoal da cidade, então, de Antioquia, eles não eram judeus, nem gentios. Eram não judeus. Eram gregos, na verdade, eram romanos. Eram de todos os povos ali daquela região. Eles não eram judeus. Ou seja, eles não conheciam a lei de Moisés, eles não conheciam os profetas, eles não conheciam os salmos, eles não conheciam, não viviam as tradições de Israel. E eu explico isso para você entender a diferença, porque eles não conheciam as festas, os ritos de Israel. Nunca haviam ido ao templo de Jerusalém, ou seja, eles não eram judeus, eles eram então gentios, não judeus. E aí vem então a conversão desse povo. E quando essa notícia então chega, que uma massa de pessoas que não eram judias, de origem étnica judaica, não eram, esses homens se convertem a Jesus, os judeus em Jerusalém falam assim: o que está acontecendo ali? Por que tanta gente está se convertendo? Como é que aquele povo que não é o povo no qual foi separado por Jesus, eles começam a dizer que seguem o nosso Messias, que seguem o nosso Deus, que seguem Jesus? Será que agora é apropriado então a eles? Será que Jesus não é apropriado somente para nós, o povo no qual entendemos ser o escolhido para Jesus, o nosso Deus, o nosso Jesus? E isso aqui fala muito comigo, porque muitas das vezes, não havendo ainda a maturidade que precisamos ter, eu entendia que eu era o certo, que eu era o correto, que a igreja era para mim, que Jesus era meu.
E na verdade ele é meu, mas não é só meu, ele não é só nosso, é daquele povo que está lá fora. Porque a cruz de Jesus, só para lembrar, ela é para toda a humanidade. Ela não é só para o crente. Não é só para nós que estamos aqui reunidos e buscando a palavra, e buscando o conhecimento e a vontade do Pai. Não! É para o nosso vizinho. É para aquele jovem que ainda não entregou a sua vida a Jesus. É para aquele que é diferente da gente, que busca outras coisas. Não conhece Jesus, ainda não sabe. Mas através da nossa vida, através do nosso testemunho, das nossas ações, dos nossos convites, do nosso trabalho para a edificação da casa dele, apesar das diferenças que temos, eles serão alcançados pelo amor de Jesus através da nossa vida. E eles perguntavam: o nosso Deus, Jesus, o nosso Messias, e esse pessoal aí que não é judeu, e eles estão seguindo o nosso Messias, acusação, apontamento, julgamento. E aí eles mandam então Barnabé até essa cidade de Antioquia, onde estava a acontecer essa grande conversão, para ver então o que está acontecendo. Barnabé chega a Antioquia, isso está em Atos capítulo 11, ele chega lá, e ele observa aquele povo, e ele vê a graça de Deus ali naquele lugar. É isso que nos mostra a palavra de Deus. Ou seja, para ficar claro, Barnabé viu a graça de Deus. E ele falou assim: realmente o evangelho chegou aqui. O nome de Jesus foi aqui anunciado. E esse povo que é diferente do meu povo, esse povo que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que vê Jesus diferente de mim, que age diferente da minha igreja, esse povo se entregou, ou seja, entregaram-se verdadeiramente a Jesus, a sua vida a Jesus, apesar das diferenças. E aí o que acontece? Barnabé, quando vê aquele caos, quando vê aquela confusão, ele diz: eu preciso então de ajuda, eu preciso de um amigo, eu preciso de alguém para me ajudar nesse processo de evangelismo desse povo que se converte aos montes. Eu não combinei nada com vocês não, tá? Eu nem me lembrei que era dia do amigo. Mas aí ele lembra de Saulo de Tarso, seu amigo, que está lá longe. Então ele vai a Tarso buscar então Saulo. Ele chega em Tarso e diz assim: Saulo, venha comigo para Antioquia, venha comigo porque nós temos lá muito trabalho para fazer para o Senhor, porque lá tem um pessoal, tem muita gente que entregou a sua vida para Jesus. Olha que coisa linda. Então eles vão trabalhar juntos, dois, Paulo e Barnabé. Eles trabalham ali em Antioquia durante um ano. E é nesse momento aqui que pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados então de cristãos. É na cidade de Antioquia que acontece uma coisa, ao meu ver, interessantíssima. Depois de um ano de trabalho deles, se levanta ali um profeta, lá na cidade de Antioquia, que diz o seguinte: pessoal, olha só, presta atenção, igreja, vem aí um período de uma grande fome. Isso está lá em Atos 11. Ágabo, um profeta, ele se levanta então naquele lugar, naquela igreja, e diz assim: pessoal, vem um período de fome, e essa comunidade aqui de Antioquia, os não-judeus, os gentios, eles poderiam fazer então o que José recomendou que o faraó fizesse. Eles poderiam dizer assim: tempos de vacas gordas, a gente faz a nossa despensa, a gente faz a nossa economia, a gente reserva alimentos, soja,
produtos, grãos, para o tempo que virá de vacas magras. Então a comunidade de Antioquia poderia dizer: bom, se vem fome, vamos fazer aqui a nossa reunião para nos precaver, vamos cuidar dos nossos, para que então venhamos a sobreviver em tempo de fome. Mas o que essa igreja então decide, resolve fazer? Eles decidem cuidar dos mais prejudicados. Eles decidem cuidar da comunidade, ou seja, daqueles que mais precisavam de ajuda. E eu começo a entender aqui a intenção de Jesus de ter deixado a sua igreja neste mundo, a intenção de Jesus ter deixado esta igreja neste lugar. Não é olhar só para mim, não é olhar só para a minha família, não é só saber que às quintas-feiras eu tenho um compromisso aqui, não é só saber que no domingo eu preciso voltar para aprender mais da palavra e para receber mais do Senhor, mas eu preciso me lembrar de alguém. A minha vida precisa ser para servir alguém. Eu preciso viver não só para as minhas necessidades, obviamente, eu vou honrar o meu nome, eu vou honrar a minha família, eu vou cuidar do meu filho, da minha esposa, mas eu vou pensar, eu vou lembrar que existem outros que precisam da minha vida, do meu testemunho, do meu convite, de ser lembrado e dizer a ele que essa igreja também é para ele, que essa igreja também é para ele, que a palavra pregada deste altar também é para ele. Então, o que eles fazem? Isso aqui para mim é maravilhoso. Diante da igreja se reúnem e eles levantam uma oferta. E a Bíblia vai dizer em algumas versões que eles levantam uma grande oferta. E essa oferta eles mandam para os irmãos de Jerusalém. Eles mandam para a comunidade de Jerusalém então. E manda essa oferta agora pelas mãos de Paulo e de Barnabé. Então é por isso que no capítulo 2 de Gálatas ele diz: 14 anos depois da minha conversão eu fui então para Jerusalém, só que dessa vez eu fui junto com Barnabé, levando também Tito. Nós levamos o Tito então também lá em Jerusalém. Eles chegam aqui a Jerusalém. E o que acontece aqui, e é muito interessante, é que Paulo então e Barnabé chegam em Jerusalém, e o pessoal lá de Jerusalém, na igreja, está muito feliz então em recebê-los, e eles organizam uma festa, eles fazem um banquete, uma mesa é posta, eles põem então essa mesa e preparam um maravilhoso jantar para esses homens, ou seja, uma mesa maravilhosa. Só que eu quero lembrar também que eles estavam recebendo uma grande oferta das mãos de Paulo e de Barnabé. E aí quando Paulo e Barnabé chegam para a mesa, e aí vem uma pessoa, ou seja, o pessoal de Jerusalém, vem os judeus convertidos messiânicos, e eles olham um para o outro, eu posso aqui imaginar essa cena, e um diz para o outro assim: quem é esse fulano aí quem é esse cara aí que vem com eles, com Paulo e com Barnabé? Quem é ele? O que ele faz aqui? Meu Deus, mas não seria diferente? Não deveria ser diferente? Mas o que ele faz aqui? Aí alguém provavelmente diz: esse é o Tito. Tá? Quem é esse cara? É um gentio. Ele não é então um dos nossos? Não. Ele é gentio. E ele é circuncidado? Não. Ele não é judeu. Então ele não é circuncidado. Ele é gentio. E ele vai jantar com a gente. Provavelmente Paulo e Barnabé disseram isso. E pela cara então de Paulo e Barnabé, posso aqui imaginar, eu acho que eles então estão achando que o Tito, ele vai jantar com a gente.
Mas ele vai se sentar à mesa conosco? Ele é um incircunciso, ele é um gentio. E aí levantam o pessoal que Paulo aqui então chama de falsos irmãos infiltrados. Entenderam por que ela fala? Os falsos irmãos infiltrados, que queriam então sabotar a liberdade que eles tinham em Cristo e fazê-los voltá-los à escravidão. Começaram a dizer que Tito tinha que ser então circuncidado. E esse é um problema que nós vivemos hoje dentro das igrejas. Nós achamos que aquele que chega já tem que chegar sendo igual a mim. Não será assim, é um processo. Quando chega a gente pensa que ele tem que falar como eu falo, no meu linguajar, ele não vai. Ele vai dar umas escorregadas. Talvez ele fale até algumas palavras ainda no início chulas, porque ele está acostumado a falar. Eu lembro de um irmão que chegou na igreja, e ele tinha um amor muito grande pela igreja, e eu disse para ele, fica do meu lado, cola comigo, me ajuda aqui nesse trabalho, e o pessoal, pastor, mas ele ainda fuma. Sim, ele ainda fuma, mas você vai ficar andando com ele? Vou andar com ele, porque é um processo, é um tempo de Deus, mas a igreja julga. Se ele veste uma roupa diferente, a igreja julga. Mas ele vai vestir igual a nós, ele vai falar como nós, ele vai ser mudado por Jesus. Mas o que ele já veio fazer aqui, já basta. Ele veio buscar o Senhor, ele veio conhecer a palavra, ele veio aceitar a santificação, ou seja, viver a santidade, ou seja, buscar a cada dia mais a face do Senhor. Mas ele é pecador como nós também somos. Só que estamos num nível diferente daqueles que estão a chegar. Então eles dizem, vocês não estão entendendo, ele é um incircunciso, mas ele já é de Jesus e isso basta. É um processo, é um tempo de Deus, é um trabalho do Pai. Um dia desses, eu passei tanto tempo olhando, observando alguns, me perdoem a palavra, alguns irmãos, e eu já chamo de irmãos porque eles estavam no processo de conversão, eles estavam sendo visitados. É um grupo de homossexuais que na rua da igreja alugaram uma grande casa e foram morar, e eles passavam por ali à frente da igreja para ir no mercado, para ir na padaria. Eles passavam ali com constância e todo mundo só olhava e só criticava e só falava. E eu tenho uma mania de sair e cumprimentar todo mundo. Estava na porta da igreja, no santuário, de baixo, de frente para a rua, e passa um grupo, e um deles fala assim, aí é a casa do Senhor. Aí eu senti de ir até eles, e dei um abraço, e o convidei para entrar, os convidei. E para minha surpresa, um deles disseram assim, a gente tinha um compromisso, mas pelo convite nós vamos entrar. E quando eu entro com aqueles homens pela igreja, a igreja quase que toda olhou para trás, os obreiros se escandalizaram, os diáconos me olharam. Eu não sabia o que fazer, o que falar, eu me senti envergonhado. Eles ouviram a palavra, eles choraram ao final da palavra. O bispo fez o apelo, eles vieram à frente. E ainda havia por parte da igreja um olhar meio, será que eles estão se convertendo mesmo? Será que é uma verdade aquilo ali? Será que naquele altar tem choro, tem lágrimas, tem arrependimento? Claro que tem, igreja! Ali começou um processo, eles passaram a visitar as igrejas, as filiais, eles passaram por um processo de conversão, começaram a trazer outros amigos, até que um dia eles trazem uma prostituta, e ela vem à igreja, ainda vestida, do jeito dela, ainda pintada do jeito dela, e mais uma vez, os mesmos diáconos, os mesmos obreiros,
o mesmo povo olha com condenação, dizendo: o meu Jesus é para ela? Claro que é, igreja. A igreja tem que levantar sua mão direita e dizer: Jesus, já basta. Seja bem-vindo, Tito, seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Não mais os nossos julgamentos, não mais achar que Jesus é apenas o meu libertador, do meu jeito. Não. O Paulo foi o cara que percebeu, Paulo foi o cara que entendeu que a libertação, a liberdade que Jesus estava fazendo era muito maior do que a libertação política, circunstancial, étnica, nacional. Ele entendeu que Jesus era o libertador do universo todo, do mundo todo, não era só dele, não é só meu, não é só de quem está nessa reunião aqui, é daqueles que são diferentes de nós. Eu não entendo esse evangelho que bloqueia, que impede, que critica, que cria uma barreira, que se torna um impedimento para que a palavra chegue a esses. Eu não entendo. Igreja inclui, igreja abre as portas, e assim nós vamos tomando parte deste corpo, assim nós vamos influenciando esses. Quantos irmãos chegaram lá na igreja, pastor, viciados em drogas, transtornados, foram para centros de recuperação, e você olha para eles hoje e fala assim: meu Deus, eu não consigo reconhecer. Eu olho para a foto e falo: Jesus é misericordioso, olha como esse cara está bonito. Chegou aqui, era só osso. Tem um irmão lá chamado Claudinho, hoje ele está até barrigudinho, tão gordinho que está. Mas ele roubava, pastor. Ele saía pela rua com uma arma na mão para roubar carro. Um dia ele recebeu um convite. Ele foi. Hoje ele é o líder do ministério que cuida daqueles que têm problemas. É o Garden, é o ministério que cuida de quem passa por esse vício. Mas se olhássemos para ele, claro que vai gerar um temor, claro que vai gerar um medo, claro que vai gerar uma preocupação, mas até isso não pode ser impedimento de que o evangelho e o amor de Jesus alcance aquele coração. Uma oportunidade precisa ser dada, mas olhamos com tanto medo, com tanta crítica, e não conseguimos dizer: seja bem-vindo. Às vezes não dizemos bem-vindo para a nossa parentela que pensa diferente. Eu tenho um tio que era católico, daquele de ajudar o padre na igreja lá na Ponta da Areia, igreja católica. E eu tinha uma forma de tentar evangelizá-lo e nunca conseguia alcançar. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor André, vamos lá, você vai comigo numa festa na igreja católica? Eu já pensei assim: vou nada. Vou não. Aí ele falou assim para mim: se você for lá, eu vou na tua. Eu falei: tá bom, tio, eu vou com o senhor. Eu fui. E que festa arrumada, tá? Que bênção que foi. Tirou uma impressão horrível que eu tinha. E o dia que ele foi na minha igreja, ele levantou a mão para Jesus e está até hoje lá. Mas se eu dissesse para ele: não, eu não vou, porque é tudo errado e aqui é tudo certo, que é o que a gente faz, haveria condições então dele conhecer o Jesus no qual estamos aqui a pregar e a cultuar? Ele não conheceria. Ele continuaria escravo daquela forma de se viver o evangelho que não é evangelho. Mas eu ganharia ele para Jesus se apenas o criticasse, o condenasse, mostrasse os seus erros,
a gente fica tentando encontrar formas de evangelizar o outro. É simples. É simples. É um convite. É uma oração. É uma palavra de carinho. É um gesto de estender a mão direita e dizer: seja bem-vindo, porque a casa é sua. Há quanto tempo não fazemos isso? Quantos entram por aquela porta, não sei aqui, mas lá no Colubandê, entram e saem, uma igreja grande, e não são percebidos, e não são vistos, e não são amados assim então, e não são cuidados, porque esse é o papel da igreja. Jesus aqui trazia uma liberdade que era absolutamente abrangente, uma liberdade eterna. Ou seja, só para concluir, Jesus, ele não era um rei tribal local. Jesus era o Senhor dos senhores. Eu não sei quantos assim entendem, mas ele é o rei dos reis. Ele não estava ali libertando apenas um ou outro do Egito. Não era o Egito político. Ele estava aqui trazendo uma libertação completa a todo o universo. Por isso ele é o rei do universo. Ele é o meu rei. Ele é o rei daqueles que estão lá fora e não sabem, mas que saberão através da minha vida e da sua vida. Jesus era o rei de todos. E que o compromisso então de Jesus gerava então uma nova realidade. Aqui que eu queria chegar. E que aqueles irmãos lá de Antioquia, eles tinham entendido isso. Eles tinham percebido isso. Que eles não sendo judeus, eles estavam comprometidos com Jesus. Que eles não precisariam se tornar judeus para adorar a Jesus. Porque Jesus não é o Deus dos judeus. Jesus, ele é o Deus de toda a humanidade. Jesus não é o Deus apenas dessa igreja ou da minha igreja. Ele é o Deus de todo o bairro de Porto Novo. Esse é o Deus que eu creio. E por isso, então, quando o Tito chega, eles falam assim: mas esse cara não é circuncidado. E Paulo diz assim: tudo bem, ele é de Jesus, não precisa circuncisar. Ninguém precisa ser como eu. Ninguém precisa pregar como eu prego. Ninguém precisa ser como o pastor dessa igreja. Presbíteros, diáconos, trabalhadores. Deixa cada um ser você mesmo. Essa é a palavra que eu trago para você. E talvez alguns ainda mais estudiosos e teólogos, só para que todos entendam, Pedro, Tiago e João, eles eram o núcleo duro do discipulado de Jesus para que se cumprisse então a lei. Tinha 12 apóstolos, mas tinha Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João, no meio da disputa, eles se levantam, estendem a mão direita, destra da comunhão, que é um sinal de absoluta aprovação. Eles se levantam, estendem a mão a Paulo e Barnabé e dizem assim: ok, Tito pode chegar. Tito pode se assentar à nossa mesa. Tito pode se assentar na nossa cadeira aqui. Tito pode participar desse maná que nós podemos receber aqui de Deus desde o início, com a oração, com o louvor e com a palavra. Os Titos que rondam essa igreja podem se achegar. Os Titos que rondam a nossa casa, o nosso dia a dia e por onde andamos, porque Deus nos envia a alguns lugares, eles podem se achegar. Eles disseram assim: ele não precisa se circuncidar. Nós entendemos que Jesus é o suficiente. Por isso que eu disse no início, que para mim essa é uma história, ao meu ver, interessante, mas muito mais do que isso, extraordinária.
Esse momento atravessa uma barreira, atravessa uma fronteira. Na época era apenas étnica e política. Hoje é religiosa, é comportamental. Que esta igreja, aos seus 13 anos de vida, entenda que muito ela tem que fazer aqui nesse lugar. E a fazer através da vida de cada um que aqui se encontra. Que essa palavra ronde cada grupo, cada ministério, cada serviço, cada trabalhador, cada irmão. E isso vai trazer crescimento à vida dessa igreja. E quando eu falo crescimento, não é apenas em número, em cadeiras frequentadas, mas é em presença daqueles que irão se entregar, se render a esse altar e ter uma mudança de vida. Assim eu oro, em nome de Jesus, e espero que em Deus, essa palavra, ela traga frutos a essa igreja, a essa comunidade, pastor. Em nome de Jesus, amém.